Gostaria de agradecer a presença de todos. O tema de hoje vai ser Voz Negra na Literatura e na Política Brasileira, aspectos pioneiros na obra de Luiz Gama. Nós contamos aqui na mesa com a professora Lígia Fonseca Ferreira, professor Silvio Luiz de Almeida e a senhora Gabriela Rabelo. Lígia Fonseca Ferreira, doutora em Estudos Portugueses e Brasileiros pela Université de Paris III, Sorbonne, com tese sobre vida e obra de Luiz Gama. Pós-doutoranda no Instituto de Estudos da Universidade de São Paulo, atualmente é professora no Departamento de Letras da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Silvio Luiz de Almeida, doutor e pós-doutorando em Direito, USP, é professor de Direito e Ciência Política, Mackenzie, Universidade de São Judas Tadeu, escritor, diretor-presidente do Instituto Luiz Gama, é consultor técnico da Federação Quilombola do Estado de São Paulo. Gabriela Rabelo, doutor em Teoria e História do Teatro, Dramaturgia, ECA USP, estudou na EAD USP, atriz de teatro, cinema e televisão, diretora, dramaturga e educadora. É autora da peça teatral Luiz Gama, ou Diabo Coxo, Prêmio de Dramaturgia Luso-Brasileira de 2013. Os palestrantes vão se apresentar e no final eu vou ler 2 textos do Luiz Gama. Começamos com a professora Lígia Fonseca Ferreira. E deste livro a gente caminhou, foi a partir desta primeira edição, que é raríssima, e justamente quando eu fiz a minha pesquisa de doutorado, eu encontrei um exemplar, naquele momento era o único, hoje tem uma segunda pessoa no Brasil inteiro que tem um exemplar desta primeira edição, mas o primeiro eu achei e consegui consultar na Biblioteca Mindlin, antes dela ser alocada ali no prédio lá da USP. Eu então visitei, não sei se alguém já fez esse tipo de pesquisa, o José Mindlin permitiu aos pesquisadores consultarem na biblioteca que ele montou como um anexo de sua residência. Então eu tive essa felicidade, como é que eu posso dizer, esse privilégio de ter podido, e isso daqui mudou completamente, digamos, o rumo das minhas pesquisas, quando eu consegui finalmente colocar os olhos nessa edição de 1859, que me permitiu, depois, em 2000, editar as primeiras trovas burlescas e outros poemas, porque daí eu reuni toda a produção poética de Luiz Gama, mas a partir das edições preparadas por ele. Teve essa de 1859, 2 anos depois ele faz uma maior, aumentada, que ele publica no Rio de Janeiro. Esse aqui, então, é um dos temas. Quanto tempo que eu tenho? Porque senão eu vou ficar falando. Alguém está marcando? Eu estou marcando. Tá. Só me avisa quando estiver faltando pouco. Tem mais 10 minutos. Tá bom. Então, aqui, esse aqui é um exemplo de um dos poemas em que Luiz Gama denuncia a corrupção na sociedade e na política brasileira. Este livro ele é composto principalmente de sátiras sociais, políticas e raciais também. Então, aqui, se temos deputados, senadores, bons ministros e outros chuchadores que se aferram às tetas da nação, com mais sanha do que o tigre ou que o leão, se a justiça, por ter olhos vendados, é vendida por certos magistrados, que o pudor aferrando na gaveta sustentam que o direito é brincadeira, e se os altos poderes sociais toleram estas cenas imorais, finalmente, o rifão já muito sabido, ladrão que muito furta é protegido. É que o sábio no Brasil só quer lambança onde possa empantufar a larga pança. Então, esse daqui é apenas um exemplo da atualidade, da agudeza, digamos assim, do olhar perscrutador e, como é que eu posso dizer, como é que o Luiz Gama, hoje a gente pode falar, né, escaneia esta sociedade brasileira. E isso aqui, cada ano que eu vou falando, tem sempre uma situação em que essas estrofes são válidas, né? E o Luiz Gama, na imprensa, ele seria uma espécie de comentarista político e jurídico, coisa que hoje a gente não faz mais. Então, agora eu quero falar sobre o Luiz Gama, vamos falar um pouco sobre a obra. E eu sou um jurista, apesar de ter uma formação em filosofia, sou formado em filosofia, sou professor de ciência política, e eu disse que eu quero tratar hoje, quero falar um pouco sobre esse aspecto do Luiz Gama. A professora Lídia acabou de dizer que o Luiz Gama é feito de histórias, né, de novela, né? Se fala muito sobre o Luiz Gama de maneira novelesca, algumas narrativas que são até anedóticas, e acho que isso tira um pouco a importância que Luiz Gama teve em vários campos do saber, campos do conhecimento, a importância política. Luiz Gama fica parecendo um personagem de novela ou de história em quadrinhos.
Não que ele não seja um herói, ele é um herói, mas além da coragem pessoal, Luiz Gama também tem uma grande contribuição teórica. Então, o que eu quero falar um pouco hoje está no livro que a professora Lígia organizou com o texto de Luiz Gama, com os textos de Luiz Gama. É um texto especificamente que ele escreveu no ano de entre 1º de abril de 1881 e 1º de julho de 1881 também, que é um texto chamado Questão Jurídica. E nesse texto, ele é um texto impressionante, porque ali se revela uma face de Luiz Gama que as anedotas contadas sobre ele encobrem muito. Luiz Gama, sem dúvida alguma, e utilizando aqui a expressão da professora Lígia, foi um pioneiro num tratamento sofisticadíssimo do direito que não se viu em nenhum dos outros juristas, dos grandes juristas que o Brasil tinha à época. Luiz Gama tinha duas questões importantes quando falava do direito. Primeiro, o pioneirismo dele. Acho que Luiz Gama apresenta uma sofisticação do ponto de vista técnico-jurídico. Eu quero falar um pouco disso para vocês, vou tentar traduzir isso da melhor maneira possível. Uma sofisticação impressionante, tratando de questões que são atualíssimas e que são objeto de discussão até hoje no campo jurídico. Outra coisa que faz de Luiz Gama um pioneiro no tratamento do direito e no campo do direito é o fato de que Luiz Gama ele apresenta uma visão política do direito. Ele dá um tratamento político ao direito, ele sabe fazer uma leitura política, coisa que poucos juristas sabem fazer. Ele entendia o direito a partir das circunstâncias históricas, a partir das circunstâncias políticas. Ele viveu num momento de muita convulsão, um momento em que começava a se desmontar toda a arquitetura política e jurídica que sustentou o Império. O Império estava sussobrando, mas não apenas o Império, o fim do Império também era o fim das ideias, de todos os conceitos que sustentavam o Império. Começava a nascer uma visão republicana. E Luiz Gama, em muitos sentidos, ele representou na sua obra, na sua luta, essa transição para um novo país, para um novo modo de pensar as instituições e pensar o direito, como foi muito bem destacado pela professora Lígia. Quando eu li aquela carta daquele homem que falou, olha meu filho, eu te escrevo essa carta ameaçado de morte e eu quero te falar que você... Aí ele faz um testamento moral. Quando eu vi um pai fazendo um testamento moral para o filho, eu fiquei tão encantada. E na carta, por ela, a gente não sabe nada dele, que não sabia que ele era negro, não sabia sabia já de cara que ele era abolicionista e republicano. Isso ficava evidente na carta, porque ele falava para o filho. E aí eu fui sair de lá e falei, eu quero conhecer quem é esse Luiz Gama. Cheguei em casa, vou direto no Google, e aí quando eu conheci, mas eu fiquei alucinada, como eu acredito que estejam também vocês, que conheçam o Luiz Gama, como eles falam desse amor que vocês têm por ele, que eu acho que a gente pode mesmo chamar de amor, mais do que admiração, porque ele toca num território muito lá do fundo do coração. E eu fiquei revoltadíssima de ver como é injusto o roubo permanente que se pratica na nossa educação. Nós somos herdeiros do Luiz Gama e tinham me tirado isso. Com que direito tinham escondido de mim que a minha história havia sido feita por um homem desses? Ele é de uma dimensão, como eles salientaram tão bem, que deveria ser tão conhecido quanto Tiradentes, Dom Pedro I, Pelé, todos eles, porque ele é imenso. E eu fui ficando envolvida, quando eu fui vendo, aí eu conheci, falei, deixa eu conhecer a obra dele. Ao ler a obra dele, eu conheci a Lígia por ela, porque tem uma introdução, ela faz uma introdução deliciosa nesse livro, e no final ela também faz uma sugestão para aqueles que querem conhecer mais a obra do Luiz Gama, ela faz uma bibliografia
que é fascinante. Enfim, eu fui pescada por essa rede, Luiz Gama. E aí eu falei, eu quero dividir isso, porque eu, embora tenha o pé na academia, como eu falei, eu faço parte do grupo de pessoas que acredita que a poesia é uma afirmação de verdade. O Lorca, Garcia Lorca, ele tem uma fala bonita que ele fala: todas as coisas têm seu mistério, e a poesia é o mistério das coisas. Eu acredito nisso. É essa a minha praia, é onde eu trabalho.